Boa tarde, meus irmãos, e um bom ano novo também. Hoje, segunda-feira, dia 3, vamos estar aqui na presença de Deus, iniciando o ano na sua palavra, estudando mais um pouco da palavra do Senhor. E que prazer continuar mais esse ano aqui, transmitindo a palavra do Senhor. Que a cada dia possamos colocar os nossos corações, abrir os nossos ouvidos para escutar a palavra de Deus e estarmos receptivos à sua palavra. Que esse ano seja um ano na presença do Senhor, sabendo que este ano dificuldades irão vir. A palavra de Deus, ela fala isso pra gente, ela traz essa realidade. No mundo tereis aflições. Será um ano difícil, um ano de dificuldades, mas um ano de alegria na presença do Senhor. Nós podemos ter essa certeza. E hoje gostaria de continuar aqueles nossos estudos falando das promessas do Senhor. Então, muitas promessas Deus ele tem nos dado na sua palavra e hoje nós vamos continuar vendo mais uma delas, mas gostaria de iniciar esse nosso primeiro momento com uma oração. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, por este ano que se inicia, obrigado pela promessa da sua presença e que nós sabemos que o Senhor nunca nos abandonará. Rogamos a Ti, Senhor Deus, que possamos crer na promessa da sua presença, que possamos crer na sua palavra e que o Senhor nos direcione durante este ano, durante o dia de hoje, durante essa semana, para que possamos glorificar o seu nome, para que possamos fazer a sua vontade constantemente. Abençoe nossos irmãos que estão nos acompanhando, estão nos assistindo, nos ouvindo, e o Senhor conhece as suas dificuldades, as suas necessidades. Rogamos a Ti que as suas bênçãos estejam presentes na vida de cada um. Abençoa, Senhor Deus, a gente neste momento, para que possamos compreender a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então, continuando aqui em nossos estudos, falando da promessa do Senhor, gostaria de falar sobre a promessa de perdão. Nós temos essa rica promessa de Deus e vamos iniciar o ano ouvindo sobre o perdão do Senhor, sobre a certeza de que quando eu peco, eu posso confessar e ter a certeza que Deus ele me perdoou do pecado cometido. O texto base está em 1 João, capítulo 1, versículo 9. É um versículo muito conhecido, mas apesar de ser conhecido, é um versículo que precisa ser crido. Nós precisamos ler esse versículo e não apenas entender, mas crer realmente que o que ele está dizendo é verdade. Diz assim 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mais uma vez, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, a palavra de Deus sendo bem clara aqui. Se a gente confessar, nós temos o perdão de Deus. Deus ele é fiel e ele é justo para nos perdoar de toda injustiça que nós praticamos. Deus é um Deus perdoador. A palavra de Deus ela fala sobre o seu grande amor em conceder para nós o perdão dos pecados cometidos. Então Deus ele tem esse grande amor pela sua vida, esse grande amor por nossa vida, pela minha vida. E nós, muitas vezes, pelo fato de sermos pecadores, vamos cometer pecados aqui na terra, mas nós temos esse acesso a Deus e entrar a Ele em oração, confessando os nossos pecados e assim tendo a certeza do perdão do Senhor. Então, meus irmãos, basta apenas você confessar o seu pecado, é o que o versículo está falando aqui. Confessar o seu pecado com arrependimento no coração, Deus ele estará perdoando o seu pecado. Uma coisa que nós devemos saber que é um grande erro esconder os pecados em nosso coração. É um grande erro a gente não confessar os nossos pecados. Dizer que nós não temos pecados, mentir dizendo que nós não pecamos. Isso é um grande erro. Olha só que esse mesmo livro ele diz, 1 João capítulo 1, versículo 10, o versículo seguinte, diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha só a afirmação da palavra de Deus
Nós não podemos esconder o pecado em nossa vida. Nós não podemos dizer, olha, eu não cometi nenhum pecado. Porque a palavra de Deus, ela revela que nós somos pecadores. Se nós dissermos que nós não temos pecado ou escondemos o nosso pecado, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. Que a palavra que ele está, a sua palavra, a Bíblia, que diz que todos nós somos pecadores, eu estou dizendo que ela então é mentirosa. Então a palavra de Deus, ela vai trazer essa exortação para a nossa vida. Não esconda o seu pecado. Olha só um outro versículo também, Provérbios capítulo 28, versículo 13, um versículo muito conhecido também, que diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, meus irmãos, é um grande erro você encobrir os seus pecados, mas nós temos essa liberdade na presença de Deus de confessar os nossos pecados, porque o versículo está sendo bem claro em dizer que ele é fiel e justo para nos perdoar. Deus, ele está pronto para conceder para nós o perdão, então não esconda o seu pecado. Talvez uma pergunta pertinente que nós podemos fazer é perguntar o que é confessar os pecados? O que significa a palavra confissão? E nós podemos perceber o que essa palavra ela traz na sua bagagem. Por exemplo, confessar, primeiro, é declarar os seus pecados. É você chegar diante de Deus e declarar realmente que você é pecador, que você cometeu tal tipo de pecado. Então, confessar é declarar com a sua boca em oração perante Deus. Então, confessar é diferente do que esconder pecados. Então, nós devemos confessar. Confessar também é enxergar o pecado como Deus enxerga. Então nós podemos perceber, e a palavra de Deus mostra isso, que Deus ele é santo. Os anjos estão na presença de Deus dizendo santo, santo, santo. Nós podemos notar a santidade do Senhor, a sua pureza, e ele enxerga o pecado como uma total sujeira. Então Deus é santo e ele enxerga o pecado como sujeira. Confessar os pecados é enxergar o pecado como Deus ele enxerga, como uma grande sujeira, como algo sujo. Então os seus atos pecaminosos, os meus atos que são pecaminosos, os meus atos que não agradam a Deus, eu devo enxergar isso como algo que desagrada a Deus. Eu devo enxergar isso como uma grande sujeira em minha vida. Então confessar também significa enxergar os pecados como Deus ele também enxerga. Outra coisa, confessar é chamar o pecado pelo nome. Muitas vezes a pessoa, ela chega no final do dia, na sua oração da noite, e faz uma oração geral. Senhor, me perdoa pelos pecados cometidos hoje. E não confessa pelo nome os seus pecados. Meus irmãos, confessar é dizer o nome do pecado. O pecado, ele tem nome. Se você cometeu o pecado de ira, então você vai contar tintim por tintim como que você cometeu esse pecado. Isso é confessar. E não apenas dizer no atacado, perdoa pelos meus pecados. E não confessar eles tintim por tintim. Se você cometeu o pecado do roubo, se você cometeu o pecado do adultério, você deve citar qual foi o pecado que você cometeu confessando para Deus. Isso está demonstrando que você está se arrependendo daquele pecado específico. Mas quando você chega e ora, cometeu talvez vários pecados durante o dia e chega à noite e ora, perdoa pelos meus pecados, você está demonstrando que você realmente não se arrependeu dos pecados específicos que você cometeu. Então, confessar é chamar o pecado pelo seu nome. Outra coisa, confessar é dizer que está triste por ter cometido tal pecado. Então, confessar é isso, é você sentir realmente tristeza pelo pecado que você cometeu. Confessar também é assumir um compromisso de abandonar o pecado. Como nós lemos aqui em Provérbios, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, confessar é você também ter esse compromisso de abandonar o pecado. E não apenas confessar por confessar, e querer realmente ainda continuar neste pecado, mas é assumir esse compromisso de abandonar essa prática pecaminosa. E confessar também é estar disposto a reparar o dano. Muitas vezes nós pecamos não somente contra Deus,
mas às vezes você pode estar pecando contra uma outra pessoa também. Você precisa confessar o seu pecado diante de Deus e reparar o dano que talvez você teve com a outra pessoa, como a Bíblia ensina. Nós devemos reparar o dano, pedir perdão. Se roubamos alguém, devemos devolver aquilo que roubamos. Se prejudicamos alguém, devemos tentar reparar o dano neste prejuízo que causamos para a outra pessoa. Isso, meus irmãos, é a bagagem da confissão. Então a confissão, ela leva tudo isso. Não é apenas dizer com a boca, mas é um sentimento também do coração, de tristeza pelo pecado que você cometeu, enxergando o seu pecado com uma grande sujeira, um atentado à santidade de Deus, e você está disposto a abandonar esse pecado e reparar o dano caso você também pecou contra uma outra pessoa. É realmente você sentir tristeza do pecado que você cometeu. É você declarar com a sua boca, tintim por tintim, dos pecados que você cometeu, confessando para Deus, sabendo, tendo a certeza e a fé de que Deus é justo para te perdoar os pecados que você cometeu. Nós temos essa esperança da palavra do Senhor. Mas, meus irmãos, o que nós não devemos então fazer é o que a palavra de Deus diz, é esconder o nosso pecado. É dizer, não, eu não cometi pecados hoje. Não, eu não tenho cometido pecado. Aquilo que eu cometi não foi um pecado. Não, nós não devemos esconder, porque a palavra de Deus nos revela que há grandes prejuízos para a nossa vida quando nós escondemos pecados, quando nós não confessamos perante Deus. Por exemplo, quando nós escondemos pecados, um dos prejuízos é que a mão do Senhor vai pesar sobre a sua vida, porque você está escondendo um pecado. O Espírito Santo habita dentro de você e você está escondendo um pecado dentro de você e não quer confessar, não está se arrependendo, não quer abandonar este pecado. O que vai acontecer é que a mão do Senhor vai pesar sobre a sua vida. Olha só o que aconteceu com o salmista. Salmos capítulo 32, versículos 3 a 5. Ele vai contar uma narrativa, uma história de que ele, em um momento da sua vida, quis esconder o pecado. Olha só o que aconteceu com ele. Salmos 32, do 3 a 5, diz assim: enquanto calei, olha só, enquanto eu não confessei, escondi os meus pecados, enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Meus irmãos, não confessar o pecado, esconder o pecado vai trazer sobre nós o peso da mão do Senhor. Nós vamos sentir a mão do Senhor pesando sobre a nossa vida. E foi dessa maneira, então, que o salmista ele falou, não, eu preciso confessar o meu pecado. E ele revela, quando ele confessou o pecado, ele encontrou o perdão de Deus abraçando, dando o amor, dando a sua misericórdia e a sua graça para com a sua vida. Então, não devemos esconder o pecado, porque a mão de Deus pesa sobre a nossa vida. Outra coisa também, se você esconder o seu pecado, outros prejuízos podem vir para a sua vida. Por exemplo, dúvida de salvação ou até mesmo a perda da alegria da salvação. Olha só o que diz Salmos 51, versículo 12. Diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Meus irmãos, aqui nós sabemos que está falando sobre Davi, com aquela relação do pecado que ele cometeu de adultério com Betseba, da morte, o assassinato de Urias, que era esposo de Betseba, e ele cometeu todo esse pecado e ele escondeu este pecado no seu coração, não confessando para Deus. Por causa disso, ele estava fazendo essa oração quando ele se arrependeu: restitui a alegria da tua salvação. Ele era um homem salvo, mas tinha perdido a alegria de ser salvo. Ele tinha perdido a alegria de ser filho de Deus. Ele tinha perdido a alegria que a salvação traz, porque ele estava escondendo um pecado no seu coração. Mas a partir do momento em que ele confessa a Deus
que ele realmente se arrepende do seu pecado, então a alegria da salvação, ela vai sendo restituída na sua vida. Então, esconder pecados traz grandes prejuízos para a nossa vida. A mão de Deus pesando, é a perda da alegria da salvação, ou às vezes até mesmo a dúvida da salvação. Será que realmente eu sou salvo? Porque você está escondendo o pecado dentro do seu coração. Nós podemos aprender que a salvação ela não se perde. Então, nós não perdemos a salvação, independente do pecado que você talvez venha a cair ou cometer. Mas você pode perder a alegria dessa salvação, a alegria de ser crente, a alegria de ser filho de Deus, a alegria de fazer parte da igreja, a alegria de ser da família de Deus. Você pode perder essa alegria, mas ela pode ser restituída a partir do momento que você confessar os seus pecados. É o que a palavra de Deus ela nos ensina, que a restauração para a nossa vida quando nós confessamos os nossos pecados. Olha só mais uma vez o texto base, 1 João capítulo 1, versículo 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, uma lição muito clara aqui para nós. Se você tem cometido algum pecado, então confesse para Deus, cite esse pecado pelo nome, conte a Deus tintim por tintim e saiba e creia que Ele está pronto para perdoar os seus pecados. Confesse seus pecados a Deus. Se você está tendo pecado, sofrendo com ira, com raiva, confesse a Deus, Ele está pronto para te perdoar. Se você tem cometido pecados na área sexual, como olhares indecentes, como pensamentos fantasiosos com outra pessoa, pensamentos sensuais, sexuais, como pornografia, como adultério, então confesse esses pecados ao Senhor, Ele está pronto para te perdoar. Não existe um pecado que Deus não está pronto para perdoar na sua vida, Ele está pronto para perdoar todos os seus pecados que você pode estar confessando. Se você tem cometido pecados na área do orgulho, na área de língua mentirosa, fofoca, contando mentiras, confesse a Deus o seu pecado, Ele está pronto para te perdoar. Não importa a natureza do seu pecado. A Bíblia nos ensina, confesse a Deus. Chegue na presença de Deus e confesse o seu pecado. Ele está pronto para te perdoar. Olha só o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 16. É um versículo que nos anima a, independente do pecado que talvez você tenha cometido, a chegar na presença de Deus e você ter certeza que Deus ele vai te perdoar. Diz assim Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meus irmãos, você pode entrar na presença de Deus em oração, chegar ao trono da graça, e ali você achará graça e você achará misericórdia. É ali no trono da graça que você achará o perdão para a sua vida, para os pecados que você tenha cometido no dia de hoje. Chegue a Deus e confesse os seus pecados, mas não guarde o pecado dentro de você. Olha só mais um versículo, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A palavra de Deus nos ensinando que nós também podemos confessar os nossos pecados para algum crente maduro, para o pastor da sua igreja. Você pode confessar com o sentido de pedir ajuda, de você talvez esteja passando por um pecado que seja escravizador, um pecado que você tenha sofrido com ele e que você tem carregado esse pecado na sua vida e você não tem conseguido se libertar desse pecado. Nós podemos, então,
confessar aos nossos irmãos para que eles também nos acompanhem, eles orem pela gente, e a palavra de Deus está prometendo libertação, porque nós não somos mais escravos do pecado para cumprir os desejos da carne, mas nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo e podemos agora andar em novidade de vida. É o que a palavra de Deus ela nos ensina. Então, em Deus você tem o perdão. Você pode lembrar da história de Pedro. Pedro, ele negou a Jesus Cristo 3 vezes. Eu não conheço este homem. Eu não conheço esse homem. Nem sei do que você está falando. Eu não conheço este homem. 3 vezes ele negou a Jesus Cristo. Logo depois ele caiu em si e percebeu a sujeira do pecado que ele tinha cometido. Ele estava negando o seu Salvador perante as pessoas aqui na terra. Foi aí que ele parou, chorou copiosamente. Então o arrependimento tomou o seu coração. E nós vemos na história que houve perdão para ele, mesmo ele tendo cometido esse pecado grave de dizer publicamente que não tinha nada a ver com Jesus Cristo, que ele não tinha parte com Jesus Cristo, que ele não conhecia a Jesus Cristo, ele estava negando a Jesus, mas houve perdão para a sua vida. Depois da ressurreição, Jesus Cristo aparece para Pedro e ajuda ele agora a confessar o seu nome 3 vezes. Se no passado ele negou Jesus Cristo 3 vezes, agora Jesus estava dando a oportunidade dele confessar publicamente o nome de Jesus Cristo 3 vezes. Pedro, tu me amas? E Pedro ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. E 3 vezes ele confessou o nome de Jesus Cristo publicamente. E nós percebemos que em Jesus Cristo há o perdão, em Jesus Cristo há a restauração, em Jesus Cristo há o perdão dos nossos pecados e ele não se lembra mais dos nossos pecados. Olha só o que diz Miqueias, para a gente terminar. Miqueias capítulo 7, versículos 18 e 19, dizem assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece das transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Meus irmãos, em Deus nós encontramos o perdão. Deus ele tem o prazer, o seu desejo é na misericórdia, de conceder para nós misericórdia. Por isso nós podemos encontrar o perdão em Deus e aqui nós temos essa rica promessa do perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus ele quer perdoar os seus pecados e te purificar, tirar você talvez desse pecado escravizador que você tenha cometido dia após dia. Ele quer purificar a sua vida, trazer a santificação para você. Ele é fiel e ele é justo para nos perdoar. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado por mais essa promessa que nós aprendemos da sua palavra, a promessa de perdão. Obrigado, Senhor Deus, por isso, porque nós somos pecadores, nós cometemos pecados, mas obrigado porque nós sabemos e reconhecemos que o Senhor deseja a nossa santificação e que nós temos então também livre acesso ao Senhor para pedir perdão e conseguir esse perdão mediante a sua graça, mediante a sua misericórdia. Obrigado por esse seu tão grande amor para conosco, mesmo a gente não merecendo este amor. Obrigado por isso. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Que Deus então continue abençoando a todos, dando um bom ano para todos na presença do Senhor e que os irmãos continuem nos acompanhando nos nossos próximos estudos.